Olá, sétimo ano, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisãozinha da aula do conteúdo de inglês para a nossa prova bimestral que já está chegando. Bom, na nossa prova bimestral nós vamos falar um pouquinho sobre... Nós vamos falar não, né? Nós vamos ter questões sobre as cores, as colors, que nós estudamos, né, nesse último mês. Você se lembra? Nós falamos sobre as cores primárias, as primary colors, e as secondary colors, as cores secundárias. Você se lembra delas? As cores primárias são aquelas que geram, né, misturadas, elas geram as cores secundárias. Então, em inglês, as primárias são red, blue, yellow. E as secundárias são orange, purple, green, né? São as cores secundárias que nós temos aí, que se formam. Bom, além disso, nós também falamos das shapes. Vocês se lembram? Circle, triangle, square, rectangle, certo? E também falamos de formas orgânicas e as formas geométricas, né? Organic and geometric. Lembram-se delas? Além disso, falamos de alguns materiais que utilizamos para poder produzir arte, né? Tudo isso está lá no nosso livro didático, entre as páginas 17, tá? E as páginas, entre as páginas 17 e a página 20, ok? Então, se você não estiver se lembrando ou estiver com dúvidas, dá uma voltadinha lá nessas páginas para estudar. Bom, falando daqueles materiais um pouquinho que a gente estudou, nós temos ali desde materiais naturais que nós encontramos na natureza, como os natural pigments, clay, né, que é a argila, até os materiais mais elaborados e tecnológicos, como vídeo, né, paper mesmo, ou canvas, né, tudo isso que a gente produz, o ser humano produz, pens, etc. E nós falamos também, né, sobre a utilização deles como desde os homens das cavernas, né, que utilizavam esses natural pigments, ashes, que são as cinzas, né, e a clay, até atualmente, né, que as pessoas usam canvas e paint para poder pintar, brushes, que são os pincéis, e os vídeos technology para poder produzir materiais, por exemplo, para a internet. Bom, também falamos do Simple Past, você se lembra? Falamos bastante de Simple Past nesse último mês. Bom, vamos relembrar um pouquinho de Simple Past que nós falamos. O Simple Past é o passado simples da língua inglesa e ele é marcado pelo ed ao final dos verbos, mas dos verbos regulares. Se forem verbos irregulares, eles podem variar de outras formas, certo? Para fazer negativas e interrogativas, nós usamos did ou didn't. Lembra disso? Pois é. E nós temos as marcações de tempo de passado. Yesterday, que é ontem, last week, semana passada, last month, mês passado. São essas palavrinhas que nós utilizamos para marcar quando uma coisa aconteceu no passado. Beleza? Bom, falado de passado, vamos falar das prepositions of time, que nós falamos na semana passada. São as preposições de tempo. Você se lembra que eu fiz um desenho bem feinho de um funil, né? Para explicar sobre as preposições de tempo, quando que nós usamos cada uma delas, nós temos 3 em inglês. In, on e at. In é a que fica mais lá no alto do funil, é que a gente usa para coisas mais gerais, tá? Então, se eu vou falar de tempo de uma forma mais geral, eu vou falar in 2020,
é o ano, em 2020, na verdade a gente já está em 2021, né, professor? In 2021, in September, no mês de setembro, né? Então, in vai ser de uma forma mais geral. Nós vamos usar in para falar de anos, para falar de meses, para falar de estações do ano, tá? Nós vamos usar in. Agora, colocou o dia no meio, ficou mais específico, virou on. É o meio ali do funil, ok? Então, on vai ser dias da semana, dias do mês. Se tem o mês e o dia, já virou on, tá bom? Então, mexeu com o dia, a preposição vai ser on. E o mais específico de todos, quando a gente fala de tempo, é a hora, não é verdade? Quando a gente fala de horas. Então, para falar da hora, a gente vai usar a preposição at. Combinado? Então, sempre que a gente falar de horas, a gente vai falar de at. At tal hora. Combinado? Então, essas são as preposições, as 3 preposições que nós estudamos na semana passada e que estarão na nossa prova. Bom, para revisar isso, se você ainda não fez, fazer o Challenge Yourself lá no nosso livro didático. Começa na página 27 e vai até a página 28 do livro didático, tá bom? Todo esse conteúdo tá lá para você praticar e revisar, combinado? Bons estudos, pratiquem bastante e boa prova bimestral. Bye, bye!